Olá, tudo bem com você? Olha, o apóstolo Paulo vem ensinando aqui no capítulo 2 de Colossenses que nós temos que ter a nossa fé muito bem enraizada nesse fundamento, que é o Senhor Jesus. E vamos dar continuidade ao capítulo 2 de Colossenses a partir do versículo 8, tá bom? Se você tem gostado, dá o seu gosto, partilhe o vídeo também, tá bom? Senhor Deus, envia o teu Espírito aqui entre nós para que ele nos conduza nessa meditação e nos abra o entendimento para que possamos entender a tua vontade. Eu te agradeço porque o Senhor nos dá essa chance de poder estar aqui meditando na tua palavra. E peço que o Senhor abençoe essa pessoa, meu Pai. Eu não sei o que ela está vivendo, o que ela está passando, mas tenho certeza que o Senhor sabe bem. E por isso abençoe cada um. Em nome de Jesus. Amém. Colossenses 2, versículo 8. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Comentário: tende cuidado. Paulo adverte os novos convertidos da igreja em Colossos a não se deixarem levar pelos falsos ensinos disseminados pelos falsos apóstolos e falsos mestres que surgiram entre eles. Os colossenses deveriam se manter fiéis à palavra do evangelho sem se desviar a fim de não se tornarem presa fáceis nas mãos dos enganadores. Nos dias atuais também existem várias teorias que são totalmente contrárias às palavras, às escrituras sagradas. Entre elas está a teoria da evolução, que defende que o homem não foi criado por Deus. Ainda há outra ideologia que negam os padrões morais estabelecidos por Deus, afirmando que cada um deve seguir os próprios desejos e fazer o que lhe traz prazer, mesmo que isso não esteja de acordo com os valores do Altíssimo. Dessa forma, devemos vigiar para não nos contaminarmos com ensinamentos que trazem o homem pensar, ou que fazem o homem pensar que é autossuficiente e, por isso, não precisa crer em Deus e muito menos depender dele, negando assim a sua existência. Eu já vi muitas pessoas, fazendo coisas erradas e dizendo assim, mas olha, todo mundo faz. Ah, mas eu vi o meu pastor fazendo. Então, se o seu pastor perder a salvação, você vai perder também. Se ele se jogar de um prédio, você vai se jogar também. Então, não faça porque todo mundo faz. Você não é todo mundo. Seja exceção, Faça diferente. Então, esse é o cuidado que nós temos que ter, o que o apóstolo aqui está dizendo. Não é porque o outro está falando aquilo que ele está certo. Vá consultar a palavra de Deus, veja se está de acordo com o que está escrito. 9. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Em Cristo, então, ele está toda a divindade, todo o poder. Está aqui na palavra, está na palma da nossa mão. E estáis perfeitos nele, que é a cabeça de todo principado e potestade, no qual também estáis circuncidados com a circuncisão não feita por mão, no despojo do corpo, dos pecados da carne, pela circuncisão de Cristo, sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Então, a circuncisão não feita no corpo, mas no coração, Essa é a circuncisão. E eu faço ela na minha vontade, Então, eu sinto essa dor. A dor de eu ter vontade de fazer uma coisa, mas negá-la para fazer a vontade de Cristo. É só você comparar, a vontade com a dieta, Se você fizer uma dieta, seu corpo, sua vontade, vai ser comer coisas que não estão dentro da dieta. Mas se você está empenhado naquela dieta, você vai negar a si mesmo para fazer o que é certo. No 13. E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas. O comentário do 11 ao 13, a circuncisão nos tempos do Antigo Testamento era realizada na carne, significando o pacto do povo com Deus. Segundo a nova aliança, a circuncisão passou a ser espiritual, isto é, no coração.
quando rejeitamos nossas vontades pecaminosas, como a mentira, a rebeldia e outros prazeres da carne, para agradar a Deus. Por isso, a importância do batismo nas águas, que representa a morte da velha criatura. A partir daí, pela fé, surge uma nova pessoa, remida, limpa e lavada espiritualmente para viver em novidade de vida em Jesus. No versículo 12 ele diz, sepultados com ele no batismo. O batismo nas águas faz sepultar aquele corpo do pecado, aquela velha criatura que eu sempre fui, e ressuscitados pela fé. Quer dizer, quando a pessoa sai das águas, ali ela vai passar a viver uma novidade de vida. E ele fala, quando nós estávamos mortos, Deus nos aceitou, ele não considera os nossos pecados, Ele já tratou do pecado na cruz, agora ele quer que nos voltemos para ele, nos tornamos para ele. No 14, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. O comentário diz, cravando-a na cruz. Por meio da sua morte na cruz, o Senhor Jesus tirou de entre nós e o Altíssimo a sentença condenatória que a lei determinava, a cédula, ou seja, o escrito de dívida que o ser humano tinha diante de Deus por causa do pecado, deixou de existir. Para obedecer às Escrituras, o Senhor Jesus nasceu sobre a lei e cumpriu todas as suas exigências, inclusive morreu, tornando-se maldição na cruz. Portanto, aquele que reconhece o seu sacrifício e se arrepende dos seus maus caminhos, não está mais sob a condenação da lei, pois recebe perdão, justificação e salvação. O pecado gera uma conta, não tem como. O pecado, ele gera uma dívida e o diabo cobra essa dívida, Ele é o cobrador. Então, nós nos aproximamos do mal quando estamos em pecado, mas quando nos voltamos para Jesus, então como está aqui, é riscado essa dívida, porque Jesus já a pagou. Então, eu tenho que me voltar para Deus, tenho que me voltar para aquele que cravou na cruz os meus pecados. E aí eu fico livre, minha dívida é paga, O diabo já não tem mais como me acusar. E no 15 diz, e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmos. Quer dizer, Jesus trouxe a vitória, O diabo perdeu essa batalha. No comentário que o bispo faz do 15, expôs publicamente, o Senhor Jesus venceu o diabo e os seus anjos decaídos no Gólgota, e por meio do seu sangue cancelou os pecados daqueles que lhe obedecem. Aos que creem em seu nome, deu também autoridade sobre principados, potestades, príncipes das trevas e hostes espirituais da maldade. Para exercermos essa autoridade, temos que estar munidos de um poder superior às forças do inferno. Esse poder nos é concedido pela presença do Espírito Santo em nossa vida. Quem não o possui não poderá vencer nem a si mesmo, e muito menos o inferno que se levanta para destruir aqueles que estão longe do Altíssimo. Se um dia eu já pertenci ao diabo, hoje eu pertenço a Jesus. Se um dia o diabo também me usou para fazer o mal, hoje eu quero que o Espírito Santo me use para fazer o bem. Esse é o meu pensamento, Uma vez que ele me deu a vitória, Jesus me deu a vitória sobre o pecado. Eu consigo vencer o pecado através de Jesus. Às vezes a pessoa ela fica tão preocupada, com o pecado, ou ela dá tanta ênfase ao pecado, que o que ela faz? Ela pensa assim, bom, eu vou tentar fazer de tudo para que Deus me aceite. Você pode fazer tudo o que você quiser, porque não são nossas atitudes que vai agradar a Deus. É a nossa se voltar para Ele. Por exemplo, a Bíblia está cheia de pecadores que foram até Jesus e Jesus o aceitou e perdoou. Mas não foi as atitudes, Eu abandonei, por exemplo, a pecadora, A Bíblia não especifica bem o que era pecadora, mas por ser mulher, talvez uma prostituta, Ou algo mais próximo do que nós possamos imaginar do pecado. Então, ela foi ter com Jesus. A Bíblia não diz que ela abandonou o pecado da prostituição e depois foi ter com Jesus. Não, ela foi
como ela era. Zaqueu, por exemplo, era ladrão e era publicano. Então, quando Jesus estava passando, ele subiu querendo ver Jesus. Ele era baixinho, não conseguia ver a Cristo. Mas olha que interessante, Jesus pediu para ir para a casa dele, pernoitar ali. Ele fez um banquete e ele sozinho, sem interferência nenhuma de nada, ele decidiu se arrepender dos seus pecados. Então, Jesus foi para a casa de um pecador. Jesus também era acusado de comer com pecadores, né? Ele não era pecador, mas comia com eles porque queria salvá-los. Então, essa ideia de que eu tenho que primeiro abandonar o pecado para que Jesus me aceite é errada. Eu vou a Jesus como eu estou. E aí ele me mostra os erros que eu estou cometendo, né? Por exemplo, quando nós estamos na luz, nós conseguimos ver os problemas, os erros, mas se eu estou nas trevas, eu não consigo ver os meus erros. Então, quanto mais perto de Jesus você estiver, mais na luz você vai estar. 16. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombra das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Comentário: ninguém vos julgue. Os seguidores do judaísmo queriam impor os colossenses seus costumes e suas tradições para que, segundo eles, fossem salvos. Por isso, Paulo orientou a igreja em Colossos a não se inquietar e tampouco ceder às pressões dos judaizantes, uma vez que a salvação lhes foi revelada pela fé em Jesus e não pelas obras. As religiões impõem regras que, na realidade, são fardos pesados para as pessoas carregarem, pois nada tem a ver com a palavra de Deus. Portanto, em vez de aproximá-las da verdadeira fé que salva, as distanciam ainda mais. O Espírito Santo nos instrui, por intermédio da palavra de Deus, sobre como devemos conduzir a nossa vida neste mundo, de maneira que agrademos ao Senhor, pois Ele não deixa dúvida quanto ao que é certo ou errado. Portanto, é fundamental sermos cheios do Espírito Santo, pois somente Ele nos concede sabedoria e discernimento espiritual. Então, qualquer um que vier e disser assim: olha, para você ser salvo, você aceita Jesus como Senhor e Salvador, mas qualquer coisa que seja, né? Você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem que praticar isso. Então, qualquer coisa que acrescente é abominável, né? É excluído. Você é salvo quando você crê em Jesus Cristo. Por isso que ele disse: quem crer e for batizado será salvo, não tem mais. Se mais você praticar isso, se mais praticar aquilo, se mais fizer aquilo. Não, você crê. E quem crê, esse é salvo. Acabou. Não tem mais nem menos, né? Então, o que eles queriam era acrescentar, né? Olha, Jesus salva, você aceita Ele como seu Senhor e Salvador, Ele lava você dos seus pecados, mas olha, você tem que circuncidar o seu corpo. Olha, você tem que continuar guardando o sábado. Olha, você tem que continuar praticando essa situação aqui. Você tem que continuar fazendo essa festa. Você tem que continuar praticando isso aqui para você ser salvo. Então, quer dizer, é como se o sacrifício de Jesus fosse um adicional a tudo que já foi pedido anteriormente. Não tem. Bom, volto a um texto do que o Senhor Jesus falou. Não tem como colocar remendo novo em pano velho. Então, eu assumo o novo, né? Agora eu quero um novo. Não tem como você pôr vinho novo em odres velhos. Então, tem que ser o vinho novo em odres novos. Então, a nova aliança agora, ela é feita no sangue do Senhor Jesus. Então, Ele é que salva. 18. Ninguém vos domine a seu árbitro, com pretexto de humildade e culto dos anjos, envolvendo-se em coisas que não viu, estando em vão inchado na sua carne, na sua carnal compreensão. Então, não se deixar levar pelas doutrinas que as pessoas inventavam naquela época, né? Pretexto de humildade, a culto dos anjos. Nós temos uma religião que é mundial, né? Que ela leva as pessoas à idolatria. Então, nós temos que ter muito cuidado
nessa tênue questão da religião, porque ela pode destruir nossa comunhão com Deus. 19. E não ligado à cabeça, da qual todo o corpo, provido e organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo em aumento de Deus. Aumento de Deus, quer dizer, quanto mais eu me entrego à fé, à vida pela fé, eu mais vou aumentar Deus na minha vida. Quer dizer, o conhecimento, a entrega, a vida, a sabedoria dele. 20. Se, pois, estáis mortos com Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, porque vos carregam ainda de ordenanças como se vivessem no mundo, tais como não toqueis, não proves, não manuseis. Foi aquilo que eu acabei de falar, né? Ele falou, se eu já estou morto com Cristo, né? Se eu já morri para esse mundo, eu morri para as coisas desse mundo, então, para que continuar, né? Sobrecarregando a pessoa com fundamentos que não serviram para salvar, né? 22. As quais coisas todas perecem pelo uso, segundo os preceitos e doutrina dos homens, as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria em devoção voluntária, humildade e em disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a santificação da carne. O comentário do 20 ao 23, rudimentos do mundo. Quando uma pessoa recebe essa doutrina da palavra de Deus, ela é totalmente liberta dos conceitos, das filosofias e dos pensamentos que dominam a sua mente e a conduzem a uma vida distante do Senhor. Porém, lamentavelmente, há aqueles que depois de alcançarem a libertação pela fé em Jesus, se deixam influenciar por palavras e pensamentos cujos objetivos não é outro senão confundi-los e deixá-los novamente à escravidão espiritual. Quando isso ocorre, eles voltam a ficar debaixo de imposições religiosas, costumes e tradições que cauterizam a mente e os impedem de raciocinar de forma correta. Por isso, Paulo alerta aos Colossenses e nós também a não regredirmos ao que éramos, pois o Espírito Santo nos deu a fé inteligente que nos faz livre dos enganos malignos que têm destruído muitas vidas. A fé inteligente é aquela que obedece à palavra de Deus. Portanto, quem se deixa guiar por ela jamais será enganado ou iludido por quem quer que seja. É como se, por exemplo, eu voltasse a praticar o sacrifício de animais com a intenção de que, olha, eu vou renovar, ainda vou aumentar mais as chances que eu seja salvo, né? É impensado, né? Mas o ser humano, ele gosta de criar situações para tentar resolver os seus problemas. Ou acha que aquilo que o Senhor Jesus fez não foi suficiente, ele tem que fazer algo a mais, né? Deus, né, o Senhor Jesus, ele não olha para o que fazemos, mas para aquilo que somos. E aí me faz lembrar daquela viúva, pobre viúva, que entrou no templo do Senhor Jesus, e ele estava ali sentado junto ao gasofilácio, onde se recebe as ofertas, e essa pobre viúva depositou ali 2 moedas de cêntimos. E ele chamou os discípulos e ele falou assim, essa mulher aqui deu mais do que todos, porque os ricos deram grandes somas, mas era o resto para eles. Mas essa viúva, pobre viúva, ela deu 2 moedinhas, mas o que ela deu foi todo o sustento dela. Quer dizer, o Senhor Jesus, e ele era o único que podia dar esse testemunho, porque ele não enxergava tão somente o valor material que a pessoa estava dando, mas ele enxergava o que estava dentro da alma, no coração daquela pessoa. Então, Deus, ele nos retribui, né? Ele devolve para nós segundo as nossas intenções, segundo os nossos propósitos do coração. Então, ele não olha para o que eu trago na mão, por exemplo, como oferta, mas ele olha para a intenção que eu tenho naquele momento. Entendeu? Não é o que eu faço, mas é quem você é. Quem você tem sido para Deus? Qual tem sido a sua oferta para Deus? Ou a sua intenção?
É como esse projeto que eu tenho aqui de ler a Bíblia toda em ordem cronológica, desde Gênesis até Apocalipse, né? Talvez você não saiba, ninguém sabe porque não consegue ver o que está dentro de mim. Mas qual a minha ideia? Qual a minha intenção? Qual o meu propósito? Deus sabe. Olha, que Deus abençoe você abundantemente. Até o próximo vídeo.